A história começa com uma partida de futebol onde crianças jogavam bola. Sentado na arquibancada, estava o protagonista que lia sua história em quadrinhos completamente imerso. Desde bem novo, ao invés de brincar com seus amigos, ele preferia ler quadrinhos e novels. Ele admirava os protagonistas e queria ser um também. Um dia ele ficou viciado num certo jogo. Depois de demonstrar um imenso talento nele, conquistou bons resultados como jogador profissional. Para sempre vice, Jin Jeondo. Não importava o quanto ele tentasse, não conseguia se tornar o protagonista, até que um dia, 2 de fevereiro de 2022, o cataclismo aconteceu. A realidade se tornou mais parecida com um jogo do que os jogos de verdade. Dungeons se formaram por toda parte, e monstros foram cuspidos de dentro delas. Em oposição a isso, aqueles usando espadas e magia apareceram. Nós os chamamos de usuários de mana. Nessa era, usuários de mana chamam mais atenção que qualquer outra celebridade ou estrela dos esportes. O protagonista via uma entrevista de um usuário de mana na tela de um outdoor na rua, e cheio de convicção disse que a própria definição de protagonista a qual ele sempre sonhou a respeito estava bem ali. Ele irá se tornar um usuário de mana. A cena muda para 8 anos depois. Já na porta do seu apartamento, o prota chegou embebedado com uma garrafa na mão. Aquele sonho foi completamente esmagado. Ele deixou a garrafa cair, frustrado, segurando um papel amassado. Revendo o conteúdo do papel, ele salientou que tinha apenas 7 de mana, e seus talentos são comunicação, jogo e perseverança. Todos são ruins para combate. O documento era da Associação de Usuários Coreanos. Nele, também constava que sua força era 15, vigor, 17, reflexos, 27, e nível de detecção de mana, 13. O prota bateu a cabeça contra a porta movido pela frustração. Ele havia passado por muito sofrimento só para conseguir habilidades de cocô como aquelas. Ele continuou se lamentando na frente de sua casa, até que se convenceu que não estava destinado a se tornar o protagonista. Ele colocou a senha do seu apartamento e entrou, pensando em dormir o dia inteiro, em vista de não ter trabalho no dia seguinte. Nesse momento, uma jovem moça loira dá as boas-vindas, e disse que estava esperando por ele. Assim que a viu, o prota ficou paralisado de susto. Instantes depois ele pediu desculpas, dizendo que entrou na porta errada. Segundos depois, ele voltou aos berros, perguntando quem era ela e por que estava em sua casa. A moça calmamente respondeu que era uma agente do universo. Seu nome era Vinri Makina. Para ele que incorpora o primeiro milagre. Ela veio prestar seu respeito e dar-lhe um presente. O protagonista se perguntou se ela fazia parte de algum culto. Também se questionou a respeito do tal milagre que havia falado. Então chegou a pensar que isso significaria que suas habilidades são tão cocô que podem até mesmo ser consideradas um milagre. A moça prontamente disse que não. Ela disse que o prota era uma pessoa muito valiosa já que era o segundo a despertar o nível 3 de comunicação desde o começo do universo. Então ela pediu para que, por favor, aceitasse o presente que o universo dava com o infinito respeito dele. Sem demora, ela ergueu sua palma até o rosto do prota, e lançou algum tipo de poder nele. Concessão de habilidade. Todo o corpo do prota foi preenchido com uma energia imensa, até que todo o seu apartamento brilhava insanamente com tanto poder. Momentos depois, o prota estava tossindo, sentado no chão, com o lugar repleto de fumaça, e apenas vestígios do desaparecimento da moça misteriosa. Ele ficou sem entender nada, até que uma voz o notificou. Habilidade de observação, janela de status, tolerância, e a habilidade integrada em Fugasha, foram concedidas com sucesso. A surpresa tomou conta do rosto do prota. Daí caiu a ficha que a tal moço concedeu habilidades novas. A voz disse que ele deve ter muitas perguntas, então, por favor, usasse a habilidade Janela de Status para mais detalhes. O prota perguntou quem seria aquela voz, mas não teve resposta. Então a voz disse que foi uma honra conhecer o primeiro milagre e aparentemente foi embora, deixando o prota aos gritos, pedindo para que não fosse. O prota se perguntava se estaria alucinando porque bebeu demais, mas por curiosidade ele decidiu chamar a Janela de Status, o que deu certo. Seus status estavam bem na sua frente, e entre todas as informações, também haviam botões. O prota já tinha meio que sacado as habilidades, mas decidiu ver o que era o botão do Infugasha. Logo após ter apertado o botão, um brinquedo que parecia estar vivo surgiu para ele. O prota quase morreu de susto e o gacha lhe entregou uma cápsula dourada com a língua. Ele ficou babado, mas só conseguia pensar sobre o que seria aquilo. É para abrir essa coisa, se perguntou. Ele abriu e uma informação rara foi obtida.
No papel dourado em suas mãos estava algo que ele nunca imaginaria. Lá revelava os números sorteados da loteria, com a data e tudo mais. Notificação: a primeira infogacha do dia não requer uso nenhum de mana. Voltamos para o dia anterior. No escritório, o prota era parabenizado. Seu superior dizia que todos deviam saber sobre como competiam com várias guildas por dungeons com pedras de mana de boa qualidade. Sabiam o quão feroz é a competição. Contudo, porque o seu líder de time conseguiu convencer o procurador Jung, a guilda dele será contratada para a mais recém-descoberta dungeon, disse o líder da guilda Choi Liun. Todos pularam entusiasmados e confraternizaram um pouco. Alguns perguntavam para o prota como ele havia conseguido o contrato. O procurador Jung era conhecido por ser tão exigente que as guildas famosas ofereciam quantidades enormes de dinheiro por ele. O prota só dizia que não foi nada, humildemente. Logo atrás deles, estava um rapaz com um sorriso bem esquisito, dizendo que o prota era só um vendedor medíocre. Devia ser tão bom receber o reconhecimento de outros só de andar por aí e beber com eles, dizia o sujeito, que foi interrompido pelo líder da guilda, dizendo para ele tomar cuidado com o que dizia. O sujeito, irritado, questionou se disse algo errado, argumentando que era ele quem ia para essas dungeons, arriscando sua vida sozinho, mas tudo que o prota sabia fazer era beber e falar coisas sem sentido. Então o sujeito achava irritante estarem elogiando ele, disse. O líder da guilda, bastante aborrecido, também argumentou se o sujeito achava que caçar era a única coisa que as guildas precisam que funcione. Contudo, o caçador arrogante não deu atenção, aceitando ser o vilão aos olhos dele, e se retirou do lugar. Assim que os deixou, o líder da guilda desabafou que se não fosse pelas suas habilidades, o pescoço dele seria o primeiro a ser cortado. O prota tentou acalmar os ânimos, dizendo que estava tudo bem, ele sempre foi daquele jeito. Em seguida, o líder da guilda lhe entregou seu incentivo que prometeu caso conseguisse fechar o contrato. O prota, assim que recebeu o dinheiro, ficou muito contente. Finalmente conseguiu juntar tudo, pensou. A sua vida inteira sonhou em se tornar um usuário de mana, mas a taxa do despertador era de 300.000 won. Agora, ele já tinha a quantia. A cena muda para ele já no local onde fará seu despertar. O despertador era uma ferramenta mágica que transforma pessoas em usuários de mana que, ao mesmo tempo, mede a aptidão de alguém a talentos únicos. O prota não estava lá sozinho, ele se perguntava por que todo mundo estava ali, seu chefe e colegas de trabalho. O líder da guilda, sorridente, disse que aquele era o dia que 2 de seus membros se tornariam usuários de mana, por isso estavam lá. Nesse momento, alguém anunciou que uma pessoa que entrou antes havia terminado. Ayo Seoyeon disse para seu Oppa que iria na frente, e o prota repreendeu dizendo para ela não o chamar assim quando estivessem com a guilda, ela deveria chamá-lo de líder de time. O prota também se perguntava o porquê daquele sujeito estar ali. Seria por causa da Seoyeon? O jeito que ele estava olhando para ela não era normal, não parecia certo, então decidiu tomar cuidado. Logo atrás, ele ouviu algumas pessoas comentando sobre as estatísticas de mais um despertado. Eles diziam que a mana dele era bem mais ou menos, e ele só tinha 4 talentos. Além disso, o talento principal dele era vigilância, isso seria difícil de usar em um esquadrão de combate. O tal rapaz saía do local completamente devastado. 2 pessoas perto do prota também comentavam sobre a situação. O careca disse que era por isso que o despertador era chamado de loteria, certo? A moça disse que era isso mesmo. Se você tinha um número alto de talentos e era adequado a combate, você estava feito. Do contrário, estava ferrado. O careca completou que mesmo se você ganhar 3 habilidades quando subir de nível, se essas habilidades não forem de alto nível você ainda vai terminar com talentos e habilidades ruins. Se seus talentos não forem úteis para exploração de dungeons, seria uma perda de 300.000 won. Finalmente a Seoyeon terminou seu despertar. Assim que ela saiu, as pessoas foram correndo ver suas estatísticas. Todos ficaram surpresos com o que viam. A Seoyeon tinha 27 de mana, 11 de número de talentos, e seu talento principal era santidade. O prota ficou sem palavras. As pessoas começaram a se aglomerar ao redor da Seoyeon. Eles diziam que até mesmo um veterano de 3 anos só era capaz de ter 30 de mana, mas ela já tinha 27 desde o começo. E tinha 11 talentos também. O recorde de maior número de talentos na Coreia era de 13, e para ter um talento principal como santidade, deveria ser o mesmo que a habilidade do France Mazia. A melhor estrela em ascensão apareceu, diziam. Enquanto o líder da guilda impedia que membros de outras guildas a recrutassem, Seoyeon se aproximou do prota sem perceber.
Ele a cumprimentou e lhe deu os parabéns, dizendo que ela tinha tirado a sorte grande. Seo-yeon ainda estava incrédula e assustada com tudo aquilo, e à medida que o Prota a confortava, seu nome foi chamado para o despertador. O Prota foi para lá, tentando se manter confiante. Para animá-lo, Seo-yeon disse que definitivamente ele conseguiria resultados melhores que os dela. Ele, com um sorriso, agradeceu e entrou na ferramenta. Já dentro do local, o Prota achou o interior mais normal do que pensou. A voz da sala disse para ele relaxar e colocar as duas mãos de maneira firme no topo da bola de cristal à sua frente. A esfera chamava-se Olho de Odin. O tempo determinado era de 10 minutos. A voz lhe desejou bons resultados. Muito empolgado, o Prota começou sua avaliação. Quando acabou seu despertar, do lado de fora, sua equipe e o líder de guilda já conseguiam ver seus status. Sua mana era 7, número de talentos, 3, e o seu talento principal era a comunicação. Todos ficaram chocados, menos o sujeito arrogante. Os status do Prota eram muito baixos. Ele ficou muito abalado. O despertador não pôde demonstrar o uso de seus talentos em combate. Não era recomendado fazer parte de um esquadrão de combate, disse a voz da sala. O Prota saiu de lá cabisbaixo, e juntou-se ao grupo ainda sem ter caído a ficha. Quando o líder de guilda tentou consolá-lo, ele o interrompeu dizendo que estava tudo bem, não havia nada com o que se preocupar. Loterias nem sempre dão certo, né? A cena muda, e lá estão o Prota e a Seo-yeon, em frente a uma moça que lhes entregava 2 relógios de mana expedidos para eles, agora que eram usuários de mana licenciados. Nele continha informações e identificação de detalhes do usuário, então eles deveriam sempre usá-lo. Seo-yeon, preocupada com seu Oppa, perguntou se talvez ele devesse entrar primeiro e descansar. Mas o Prota, fingindo que estava tudo bem, disse para não se preocupar, a vida não acaba só porque alguém não pode fazer parte de um esquadrão de combate. Momentos mais tarde, o Prota estava perambulando pelas ruas enchendo a cara, sentindo seu mundo desmoronando. Depois de ter se tornado um jogador profissional, seu novo sonho de 8 anos foi rasgado em pedaços por aqueles talentos de cocô, disse. Bem, ele definitivamente pensou aquilo, mas algo surreal estava acontecendo com ele naquele momento. Uma tela com os números sorteados da loteria estava bem diante dele. Era de 2023, o próximo ano. Ele se perguntou qual era a identidade daquela mulher que subitamente apareceu e lhe deu essa habilidade inacreditável. Ele não sabia. Habilidades podem ser obtidas durante a primeira subida de nível ou em dungeons com a rara possibilidade de uma pedra de habilidade aparecer. Ele não fazia ideia do que estava rolando, seus pensamentos estavam uma zona, mas de uma coisa ele tinha certeza. Se ele tiver a habilidade do Infugacha, poderia conseguir informações sobre o futuro. Ele precisava investigar mais, então apertou no botão Informações. A gacha reagiu, mas depois informou que a gacha custava uma mana por tentativa. Isso deixou o Prota muito frustrado. De repente, a gacha cuspiu várias cápsulas com informações aleatórias. No dia 30 do ano 102, às 2200 horas, 17 segundos, nunca antes visto. Ocorrerá o dilúvio mais pesado, a outra versão sua em outra dimensão, apartamento Geonio, residente da unidade 318 atualmente está tendo um caso. Em 17 dias, alguém vai deixar cair 100 won na loja de sua casa. Em 3 dias, você passará por uma largata. Após ver todas aquelas previsões, o Prota ficou extremamente decepcionado. São todos inúteis, disse. Ele sabia que aquela era uma habilidade que veio do talento do jogo, mas como a gacha podia ser manipulada, se questionou. Ele abriu a janela de status e viu que tinha apenas uma mana restante. Ele ficou surpreso quando percebeu que suas estatísticas eram em tempo real. O relógio de mana só mostrou as estatísticas alteradas depois de uma atualização do despertador. Se ele usar a janela de status de habilidade para saber as suas estatísticas em tempo real quando está atacando uma dungeon, poderia ajudar a determinar a estratégia que devia usar. Isto era um enorme benefício, indagou, e logo ficou chateado por não ter mais mana para utilizar. Primeiro, ele teria que recuperar sua mana por 24 horas, enquanto essas pessoas que têm 100 de mana no total deveria recuperar 100 de mana, ele só recuperaria 7 de mana mesmo. Se ele tivesse uma habilidade, ele não poderia usar tanto quanto queria. Não podia nem usar o gacha quanto queria. Mesmo assim, ele podia aumentar sua capacidade de mana lentamente, então deveria ser grato por ter uma habilidade incrível.
Subitamente, a Gacha cuspiu mais uma cápsula, e ao abrir, informações super raras foram obtidas. O Prota ficou completamente chocado com o que via. Nas mensagens dizia: 9 de abril de 2030, 5h07, uma dungeon se manifestará em Vicinity na montanha Agvanak. Nome da dungeon: Caverna do Tesouro. Coordenadas da localização: 639-251. A cena muda, para o momento em que o Prota já está se dirigindo para a localidade. Seguindo as instruções do próprio sistema, ele percorreu por um bom caminho até chegar no local especificado. Chegado lá, ainda não havia nada. Então ele checou o horário e viu que ainda faltava 1 minuto. Assim que deu o horário informado, o portal se abriu em meio àquele lugar. E pensar que o Gacha iria fornecer uma informação tão incrível, disse o Prota, empolgado. Aquilo não era uma dungeon normal, era uma dungeon do tesouro. Só existem 2 dungeons dos tesouros conhecidas oficialmente, o Tesouro Dragões Den, na Inglaterra, e o Tesouro Floresta de Bambu do Panda, na China. Normalmente, dungeons desaparecem após elas serem limpas, assim não são lhe dadas qualquer nome. Mas há tempos onde dungeons eram dadas nomes e eram gravadas no mundo mesmo quando desapareceram. Primeiramente, quando ocorria uma quebra de dungeon na história humana e criava uma enorme catástrofe. Segundamente, quando havia uma dungeon onde um item lendário foi descoberto, como por exemplo, a Excalibur, na Inglaterra, e a Lâmina Crescente do Dragão Verde, na China. Seguindo esse raciocínio, o Prota pensou que poderia ser capaz de colocar suas mãos numa arma lendária comparável com o que o representante dos jogadores asiáticos do Sudeste estava usando. Uma dungeon do tesouro não tinha monstros, e você poderia obter itens lendários enquanto você passar seu teste. Se não havia monstros, então tinha esperança para ele, mesmo se houvesse outras coisas lá dentro a não ser monstros, tinha vantagem já que tinha a habilidade de observação. O Prota finalmente colocou sua mão no portal e entrou nele. Num cenário onde monstros apareciam na dungeon, então ele poderia bater as botas independentemente, mas uma aposta com sua vida em jogo deixou-o animado. Haveria algum idiota tolo o suficiente para não tentarem algo quando eles possuem um Mast na sua manga? Disse o Prota. Assim que atravessou o portal se fechou. A cena mudou para já algum tempo depois do Prota estar perambulando pela dungeon. Ele estava agitado por, aparentemente, estar andando em círculos, mesmo tendo certeza que foi apenas direto sem seguir qualquer outro caminho. Então se perguntou como foi que voltou para lá. Ele olhou para sua marcação na parede e entendeu o que estava acontecendo. Aquilo era uma ilusão, uma magia que engana os olhos da pessoa. Ele estava preocupado sobre o uso de mana, mas decidiu usar sua habilidade de observação. Deste modo ele conseguia ver o que estava oculto naquele lugar. Ele identificou que aquela era uma parede de rocha imbuída com a magia de ilusão final, e ficou surpreso por ter conseguido ver através da magia mais poderosa de ilusão final. As coisas podiam ter sido um pouco manipuladas, mas pelo menos ele tinha uma incrível super habilidade. Se ele pudesse fazer algo sobre sua capacidade de mana, seria perfeito. Sem perder tempo, o Prota entrou na porta que estava ocultada, e do outro lado, mal acreditava no que via. O salão estava repleto de anões, e um deles lhe deu as boas-vindas. Não é o desafiador deste tempo olhando ao redor com um olhar muito fraco? Disse um outro anão que bebia ao lado. Mesmo assim, ele quebrou através da ilusão final e veio aqui. Tenho certeza que ele é talentoso de alguma forma, argumentou o anão que recebeu o Prota. Um anão? Se perguntou em voz alta. Assim que o ouviu, o anão de barba dividida disse, como esperado dos olhos que foram capazes de ver através da ilusão, e pensar que você descobriria nossa raça em um instante. Mas para o Prota não importava como os olhasse, eram definitivamente anões. Esta dungeon se chamava a Caverna do Tesouro das Toupeiras, certo? Então queria dizer que os anões eram as toupeiras? Então os dragões e pandas das outras dungeons do tesouro. O Prota teve seus pensamentos interrompidos pelo anão que o recepcionava, dando-lhe os parabéns. Ele se apresentou como Giz, e foi logo dizendo que para o segundo teste, o Prota teria que lutar contra ele. Se o derrotasse, ele o daria uma recompensa e o deixaria sair dali. Bem, ele iria deixá-lo sair mesmo se perdesse, então não precisava ficar preocupado. O Prota se surpreendeu em saber que não precisava finalizar a dungeon para sair. O anão lhe perguntou por que estava tão surpreso. Tiveram outros 4 antes dele, que eles os expulsaram depois de terem falhado no teste. Então o anão perguntou se não havia nenhum rumor sobre eles no mundo do Prota. Ele, meio sem jeito, respondeu que pelo menos, nunca ouviu falar deles.
O anão disse que o mundo do Prota devia ser mais duro do que pensavam. E alguém mais comentou sobre como eram gananciosos. Curioso para saber como seria a tal batalha que teria com o anão, o Proto perguntou se seria algo como sparring. Mas logo os outros anões caíram em gargalhadas e começaram a caçoar dele. Sem fazer comentários, Giz apenas pediu para o Prota segui-lo. Pelo caminho, Giz falava que as pessoas vindas antes do Proto o atacaram de repente com uma faca. Eles se acalmaram depois de serem derrotados, e perguntou se era senso comum do mundo do Prota atacar com uma faca ao invés de saudar uma pessoa, chamando-os de incivilizados. Aqueles comentários estavam começando a irritar o Prota. O anão duelou com aqueles que queriam, mas ficou entediante depois deles desmaiarem com um golpe. Então os anões decidiram batalhar à sua maneira. Isso iria beneficiar o Prota também, claro, disse o anão. Enquanto isso, o Prota pensava que ele tinha certeza que era uma existência incivilizada com 7 de mana, 6, depois de usar o observador. Mas por que vocês se colocaram nessa situação de trazer humanos incivilizados para cá? Perguntou o Prota. Giz respondeu dizendo que não estavam fazendo aquilo porque queriam. Era por causa daquele maldito Geas que faziam isso. O Geas era o pacto que restringe suas ações em troca de grande poder, certo? Se questionou o Prota. Um pacto forte que leva à morte se quebrado. Novamente, tirando de seus pensamentos, Giz o pede para se apressar e adentrar a sala à frente. O Prota entrou, resmungando sobre o temperamento de Giz, mas ficou espantado quando deu-se de cara com uma TV de tela plana carregando um videogame. O que você acha? Essa é a maior obra-prima que 7 de nós, grãos-mestres, trabalharam juntos para inventar, disse Giz. Era uma TV e um videogame. O Prota nem sabia o que dizer. Giz, após ver sua reação, disse que seria surpreendente se o Prota não ficasse surpreso com tanta tecnologia. Ele sentou-se no sofá e com os joystick em mãos, disse que batalhariam com aquilo. Então pediu para o Prota também se sentar e aguardar o jogo carregar. Mesmo que ele fosse um jogador profissional, qual seria a probabilidade que ele ganhe um jogo que nunca jogou na vida? O Prota se perguntou. Giz iria ensinar os controles, e conforme assistia ao videogame, ficou incrédulo com a similaridade com os jogos do seu mundo. Vendo a reação do Prota, Giz perguntou o que havia de errado, e o Prota respondeu que pensou ter visto aquilo em algum lugar. Giz disse ser impossível. Tecnologia desse nível não era comum mesmo se procurasse entre dimensões. Possivelmente Giz não imaginava que o Prota era de uma dessas dimensões. Então Giz começou a lhe ensinar os controles enquanto jogava, e era como o Prota pensava. Os designs eram como heróis de fantasia, o design do plano de fundo era único. Ainda tinha algumas diferenças, mas era idêntico ao jogo que passou sua juventude jogando, o A Legends of Legends. A explicação é essa. Você quer praticar? Perguntou o Giz. Não, obrigado. Vamos começar. Respondeu o Prota imediatamente. O quê? Você já está desistindo? Como quiser. Pessoas de outro mundo não têm tenacidade. E pensar que você desistiria sem começar, disse Giz, jogando o controle para o Prota. Mal ele sabia que nosso Prota era um demônio dos jogos digitais. Assim que pegou no joystick, ativou sua habilidade gamer, e todos os seus status aumentariam em 100% enquanto jogar. Aqueles que deveriam desistir não era o Prota, e sim os anões. O Prota era um jogador profissional que ficou em segundo lugar por pura habilidade, sem dar a mínima para a estratégia. Após umas rodadas de jogatina, Giz se encontrava atordoado pela sua derrota humilhante. O Prota o vence sem sequer perder um ponto de HP. Isso deve ser o suficiente. Você não deveria começar a calcular minha recompensa? Minhas expectativas estão altas para o tesouro dos anões, disse o Prota. Mas Giz, não aceitando a derrota, pede por mais uma partida, o que o Prota refuta dizendo que não adiantaria mais. Os outros anões ficaram indignados, e se ofereceram para serem os próximos, dizendo que Giz só foi derrotado porque era o mais fraco dos 7 reis celestiais. Mas o Prota ainda se perguntava por que deveria jogar novamente. Disseram-lhe que tinha apenas de derrotar o Giz, ele não queria desperdiçar mais tempo sem ganhar nada em troca. Os anões passaram um tempo refletindo e tentando achar um jeito de resolver isso. Até que decidiram que se o Prota os derrotar também, eles o dariam algo muito melhor do que estavam planejando lhe oferecer. O Prota perguntou se existia mais de um tesouro. E um dos anões respondeu que desde que aqueles largatos e ursos deram algo aleatório de seu armazenamento, eles estavam pensando em fazer o mesmo.
Eles provavelmente estão falando dos dragões ingleses e os pandas chineses. Raças de outros mundos conseguem se comunicar umas com as outras, mesmo quando estão em diferentes dungeons? O Prota se questionava. Os anões continuavam, dizendo que se fossem derrotados iriam fazer algo exclusivo para ele. Todos os 7 grãos-mestres levantariam um martelo para ele, disseram. O Prota acabou aceitando e logo depois somos levados para a cena em que todos já foram derrotados. Eles ficaram incrédulos. O Prota, sem jeito, disse que acabou jogando sem pensar no nível de seus oponentes já que ele era tão incivilizado. Um jogo é para todos se divertirem, então ele vai usar apenas 2 dedos na próxima. Querendo saber mais sobre o Prota, Giz pegou seu binóculos para analisar os status dele. Ele se surpreendeu mais ainda quando viu que o Prota tinha só 7 de mana e poucos talentos. Mas daí Giz notou algo a mais. O Prota perguntou se havia algo de errado, mas Giz disse que só estava parado pensando. Então ele chamou Mikael para tentar descobrir algo que ele não conseguiria sozinho. Giz passou o binóculos para Mikael para que ele pudesse ver os status do Prota. Espera, ele está no jogo nível 2? Você está hackeando? Disse Mikael surpreso. Deus! Isso não! O próximo talento dele! Esclareceu Giz. Assim que Mikael deu uma olhada, surpreendeu-se novamente. Espera, nível de comunicação 3? Você está falando sério, disse. Isso é realmente incrível? Perguntou o Prota, transtornado. Mikael perguntou para o Prota se no mundo dele não tinha o conceito de níveis de talento. O Prota respondeu que acabou de aprender que os talentos até têm níveis. Ele dizia isso enquanto lembrava da moça misteriosa que surgiu no seu apartamento e lhe deu suas habilidades. Caramba, quão subdesenvolvido é seu mundo? Questionou Giz dramaticamente, então continuou com a explicação. Ele explicou que se você aprimorar seus talentos e habilidades ao longo da geração, você pode alcançar nível 2. Mas nível 3 está em uma dimensão totalmente diferente. Por exemplo, se você tivesse nível 3 de esgrima, seria a raiz de toda esgrima. A Gênese se espalhou por todo o universo. O original nasceu do verdadeiro universo. Para resumir, é uma habilidade de criar conceitos. Conhecê-lo é uma honra por si só. Normalmente, eu faria algo para corrigir suas estatísticas baixas, mas o nível 3 é uma variável muito grande, então chamei Mikael. Ele pode ver o futuro, então ele é o melhor em lidar com tais circunstâncias ambíguas. Usando isso, vamos descobrir como você vai lutar e fazer o equipamento adequado que melhor se adapta a você, disse Giz. O Prota ficou bem agitado com o fato de Mikael ver o futuro, mas sem dar muita bola para a reação do Prota. Ele se espreguiçou e disse que já fazia um tempo, estava morto de cansaço. O Prota lutou de uma maneira muito interessante. Já fazia um tempo desde que sentiu seus desejos criativos sendo acesos. Então ele chamou o restante dos anões para a oficina ao lado. Quando o Prota tentou entrar, foi impedido por Giz que lhe disse para ficar ali. Se ele entrasse do jeito que estava, derreteria em um segundo. Não iria demorar muito de qualquer forma, então pediu para esperar ali mesmo. O Prota ficou se perguntando o que eles foram fazer, e em alguns momentos depois, Giz e Mikael retornaram completamente exaustos. Então Giz jogou para o Prota o que fizeram, dizendo que terminaram. O Prota segurou a pulseira sem saber o que fazer com ela. Não acha que foi rápido demais? Você não disse que faria algo para mim e então puxaria algo do depósito, questionou o Prota. Irritado, Giz argumentou, temos um cara que pode ver o futuro. Você não acha que não podemos manipular o tempo? E se alguém tão fraco quanto você carregasse um tesouro? Você teria que lidar com multidões furiosas. Se não gosta, devolva, disse Giz. O Prota, vendo que não estava em posição de negociar, disse que não falou que não gostava, enquanto pensava se todos os anões eram tão avassaladores assim. O Prota sentia que eles fossem o mandar para o mundo dos mortos se perguntasse como usar aquilo. Então decidiu usar a observação e descobrir por conta própria depois. Mikael se aproximou e lhe entregou um saco, dizendo para ele o pegar. Aquela era sua taxa de turismo por ele ter visto um nível 3 pessoalmente. Mikael disse que ele poderia vendê-los ou usá-los para si mesmo, que fizesse o que quiser com elas. Quando o Prota abriu o saco, viu que estava recheado de pedras de manas. Com tanta qualidade ele poderia vendê-las por um preço bem alto. Tocado pelo gesto, o Prota agradeceu a Mikael, que apenas disse para ele esquecer aquilo e ir embora. Parece que terminamos aqui, então vou deixar você ir agora, disse Giz, que pediu para ele se sentar à sua frente. Eu não sou tão feliz assim há tempos. Venha de novo se tiver uma chance, complementou Giz.
O Prota estava agradecendo por tudo quando levou um soco na cabeça e foi mandado para seu mundo. O Prota levantou do chão com dor e um calo na cabeça, enfurecido por ter recebido aquilo do nada. Daí ele percebeu que voltou para sua realidade. Por um momento achou que tinha sonhado, mas a dor na cabeça e o bracelete que estava usando eram definitivamente reais. Já é hora de admirar os esforços e habilidade daqueles anões que viveram pelo menos alguns milhares de anos, disse o Prota. Ele usou sua habilidade observação para ver os status do item que recebeu. Só isso, disse após ver que o item não tinha nada de incrível, baseando-se no que leu. Um aumento em todas as estatísticas é um grande impulso, mas eles dizem que a Excalibur e a lâmina crescente podem dividir um monstro em dois só com um golpe. Então esse item não é muito fraco comparado a isso, se perguntou. Ser capaz de transformá-la em qualquer arma. Imagino que com o meu mana, seja um pouco vago também. Esse tipo de opção seria ótimo para um tipo de batalha despertado, mas eu não tenho um único talento relacionado ao combate, lamentou ele. Como se tivesse tido a melhor ideia do mundo, o Prota pensou que poderia usar o Infugacha. Ele tinha usado a observação 2 vezes, então devia ter sobrado 5 de mana. Se ele incluir a gacha diária gratuita, teria um total de 6 puxadas. Ele então invocou a gacha e começou a usá-la. Não demorou muito para ele ter desperdiçado todos os seus pontos de mana, sem adquirir nenhum resultado positivo. No próximo dia, o Prota foi para o trabalho, e encontrou com o chefe da guilda enquanto caminhava pelos corredores. O Prota comentou que o lugar parecia muito vazio nesse dia, e seu Ion não estava lá também. O chefe da guilda explicou que seu Ion trabalhou ontem e nesse dia estaria de folga, argumentando que, como os dois trabalharam, apenas dar folga para um deles seria injusto. O Prota também observou que os membros de combate não estavam ali, e perguntou se teriam ido para algum lugar. O chefe, por sua vez, disse que deu-lhes uma pausa para descansar um pouco antes da expedição. Faltavam 6 dias para a expedição, e enquanto refletia, deu-se conta que o carinha que não vai com sua cara, possivelmente tinha feito aquilo para distanciá-lo de Joacrai. Você parece durão, mas com certeza é atencioso, disse o Prota. Se fosse qualquer outra guilda, eu seria expulso, pois não consegui nada como um usuário de mana, mas pensar que ele seria tão atencioso. Seus pensamentos são interrompidos quando o chefe da guilda pergunta se ele participaria da expedição. Mesmo que seu talento esteja faltando, ainda precisaria pegar sua primeira habilidade. Raramente, as pessoas podem adquirir uma boa habilidade e acabar sendo uma parte ativa do esquadrão de combate mais tarde, disse o chefe da guilda. Todo cheio de confiança. O Prota disse que com certeza iria participar, essa era a razão pela qual ele permaneceu nesta guilda. Mudando de assunto, o chefe da guilda perguntou de onde o Prota tinha conseguido o bracelete que usava, comentando que parecia um cocô. Meio sem graça e pego de surpresa, ele apenas disse que o recebeu de alguém. Ah, não foi sua avó? Perguntou o chefe. Não. Claro que não, respondeu agitado. Ninguém deveria saber que o Prota foi para uma masmorra de tesouro. Esta podia ser uma chance de testar o rei de todas as armas. Já no local onde o portal estava, uma das pessoas do grupo que estava lá repreendeu Joacrai pelo atraso. Ele, por sua vez, disse que tinha alguns assuntos urgentes para resolver, e se desculpou. O chefe da guilda pediu para o líder de equipe, Jin, mais conhecido como Prota, que verificasse com o analisador se as informações estavam de acordo com o que o procurador Jeon lhe deu. O Prota confirmou que era um tipo de portal Rank D de destruição para menos de 10 pessoas. Era o mesmo que a informação fornecida. O chefe continuou, dizendo que estavam atrasados devido a um certo alguém, que todos sabiam ser o Joacrai, mas começariam com as instruções agora. Como eu mencionei mais cedo, a masmorra dessa vez é uma masmorra de Rank D. O objetivo é coletar pedras de mana, e estamos aqui para ajudar o líder de equipe Jin e seu Eon a subir de nível, então deixe-os eliminar, disse o chefe da guilda. Nesse momento, o sujeito que não vai com a cara do Prota, Joacrai, começou a provocá-lo, dizendo que se fosse ele quem tivesse despertado um talento inútil, não seria capaz de aparecer no trabalho de tanta vergonha. O Prota então imediatamente respondeu, pelo menos eu não sou uma certa pessoa irresponsável que se atrasa porque teve que cagar. Você fala muito para um vendedor ajudante. Parece que você está mirando naquela primeira habilidade que é dada a você quando você sobe de nível. Não é óbvio que alguém como você receberia, Joacrai retrucou. Nós não saberemos até tentarmos, disse o Prota, o que deixou Joacrai irritado. Então o chefe da guilda finalmente decidiu as equipes, e eles seriam, Joacrai, Quinta Eshik, Li Jinsu e Jeon Yuna.
Jin Jeondo e Yoon Seo-yeon estariam incluídos também. Um total de 6 membros. Haviam 2 Rank C, um Rank B e um Rank A, o que era um exagero para uma masmorra de Rank D. Embora tenham entrado na expedição de Rank C anterior com mais do que o necessário, 2 dos nossos de Rank B morreram, e só Joe Cry sobreviveu com outros 2 Rank C. Todo mundo não esqueceu disso, certo? Disse o chefe da guilda. Enquanto ele falava, Joe Cry fazia uma expressão suspeita no rosto, e o prota percebeu isso. Por último, o chefe da guilda disse para eles nunca baixarem a guarda, e logo em seguida, começaram a expedição, entrando no portal. Já lá dentro, logo foram recebidos por um homem lagarto, o que surpreendeu eles. Joe Cry se colocou na frente, confiante, pedindo para não ficarem no caminho dele. Com suas espadas ele acabou com o monstro em poucos instantes. Seus aliados ficaram impressionados. Ele pode ser um filho da pura, mas ele definitivamente é capaz, disse um dos membros do time, enquanto o prota pensava que, assim era um Rank A. Eu o deixei vivo. Seu Yeon-si, você pode finalizar ele, disse Joe Cry simpaticamente. Ela então ergueu sua espada e penetrou sua lâmina na barriga do monstro caído. E quanto à coleta de pedra de mana que sai dos cadáveres, Jin Jeondo, cuide delas. Colete cada uma delas, demandou Joe Cry. O prota não exibiu muita reação além de encará-lo fixamente com um olhar sério. Nesse momento, Seo-yeon partiu em defesa do prota, dizendo que para coisas como coletas, como a mais nova ali, ela deveria ser responsável. No entanto, Joe Cry nem esperou ela terminar a frase e disse que as hierarquias do exterior não importavam naquele lugar. Uma vez na masmorra, ambos são membros iguais da equipe de combate. Seo-yeon ainda tentaria argumentar se o prota não tivesse intervido, aceitando os termos de Joe Cry alegremente. Aquela atitude deixou o cabeludinho bem incomodado. Ele decidiu continuar com o ritmo, e continuaram com a exploração. Joe Cry seguiu abatendo todos os monstros que encontravam e os deixando para Seo-yeon os finalizar. Sempre que derrotava mais um homem lagarto, pedia para Seo-yeon terminar o serviço. Em certo ponto, ela pediu para o Joe Cry, capitão do time, para que deixasse o líder de equipe Jin pegar as últimas mortes, daquele dos próximos monstros para ser justo, em vista dela já ter eliminado os 2 primeiros. Acho que está interpretando mal as coisas aqui, não há razão para que as coisas sejam justas, disse Joe Cry. Seo-yeon ficou surpresa, e perguntou o que ele queria dizer. Então ele continuou, dizendo que ela tinha um total de 27 de manas e 11 talentos, uma estrela em ascensão que era rara em seu país. Por outro lado, o prota só tinha 7 de mana e 3 talentos de lixo. Pelo bem do futuro de sua guilda, não era óbvio a quem devia dar mais oportunidades? Disse ele. A Seo-yeon então falou que era impossível que o líder da guilda pensasse assim, o que o Joe Cry concordou. Mas era ele quem tinha autoridade para decidir as coisas naquela expedição, e recordou ela, que fora o próprio líder da guilda quem disse para seguirem as suas ordens. Os outros membros começaram a reclamar sobre o Joe Cry, sobre ele ser muito irritante, e nunca terem gostado dele. Nem mesmo cumpriu com as informações da masmorra e não ensinou nada aos novatos. Fariam uma denúncia contra ele quando voltassem. Enquanto alguns se queixavam, o prota estava achando aquilo estranho. Joe Cry podia ser uma escória, mas não mostrou respeito ao líder da guilda? Eles iriam relatar uma vez que estivéssemos fora. Era tão estúpido não considerar o que viria a seguir? O que exatamente estava tramando? Pensou o prota à medida que avançavam na masmorra. Mas ainda assim, Seo-yeon completou os 10% de pontos de experiência que precisava. Isso era algo bom? Refletiu. Nesse momento, todo o grupo estava prestes a entrar na sala do chefe da masmorra. Assim que passaram pelo portão, depararam-se com um monstro lagarto enorme, com um machado de 2 lados, extremamente intimidador. O chefe definitivamente se parece muito diferente em comparação com o resto, disse um dos membros do grupo. Sem perder muito tempo, Joe Cry se adiantou e partiu para cima do monstro, deixou seu corpo todo afetado, e o derrotou com apenas um golpe. Os membros do grupo, apesar de estarem receosos sobre os perigos da masmorra, acabaram concordando que no fim, tudo ficou bem. Agora que Seo-yeon já ganhou todos os pontos de experiência que precisava, só temos que deixar o líder de equipe, Jin, dar o último golpe no chefe e sair desse lugar rapidamente, disse um dos membros. Mas nesse momento, Joe Cry disse que não podiam. O mesmo rapaz perguntou se já não era o suficiente, estavam ali para ajudar os novatos a subir de nível. Como poderiam dar todos os pontos de experiência a Seo-yeon-si?
O líder de equipe deveria ao menos dar o último golpe no chefe para obter experiência. Joachrai então disse que algo assim não lhe importa, ele queria dizer que não podia deixar que saíssem dali. Nesse instante, o prota percebeu sua movimentação, tentou avisar, mas já era tarde. Joachrai já tinha fincado sua lâmina no peito do rapaz, e disse com uma feição sombria, eu quase morri para me segurar.